Pastores têm uma relevância e um valor muito grande para a nossa vida. Precisamos resgatar esta ideia. Eu sei que muitos escândalos ocorreram e houve um arrefecimento dessa ideia de que o pastor é realmente um homem de Deus. Na minha infância, quando um pastor chegava na casa da gente, era como se o próprio Deus estivesse chegando. Lá na roça, o melhor frango sabia que ia morrer no dia que o pastor chegava. Nós precisamos resgatar isto. E uma das ações de resgate desta valorização pastoral, porque o pastor é importante não só para a nossa vida cristã, mas o pastor é um homem de Deus que deve ser capacitado para nos orientar em todas as áreas da nossa vida. E uma das ações fundamentais para resgatar este valor do pastor é entender que o pastor precisa ser um homem preparado, capacitado por Deus, mas também por capacitações humanas, técnicas, para direcionar o povo de Deus conforme a vontade de Deus. Nas cartas pastorais, nós vemos Paulo preocupado com isso e ensinando Timóteo e Tito a serem pastores de excelência. Que nós sejamos líderes, pastores de excelência, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que a nossa ação na vida das pessoas possa valorizá-las. Queridos, na aula de hoje nós estudaremos, aí na sua tela, instruções para os pastores. A lição é a de número 5 do currículo dos jovens, 30 de julho de 2023. Vamos entender o que Paulo fala com Timóteo em relação aos líderes, em relação aos pastores, algumas prescrições, exigências. Vamos entender isto aqui e vamos perceber que Deus nos chamou para liderar um povo. De acordo com o que disse Jeremias, é desejo de Deus dar pastores à igreja que pastoreiem com sabedoria e inteligência. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. O texto principal está em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós vamos entender este texto no corpo da lição. Aqui não tem nada a ver com desejo, aqui tem a ver com anseio, com vontade, com o querer fazer para Deus aquilo que é importante no seu reino. O texto, que é o resumo da lição, nos diz que pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Essa fala do resumo da lição é muito importante para que todos nós, pastores, entendermos, para que todos nós, pastores, entendamos que nós estamos pastoreando um rebanho que é do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós pastoreamos um rebanho de Deus, pastoreamos um rebanho do Senhor e precisamos realmente ser fiéis neste pastoreio. O texto bíblico está na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 17, que nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. São prescrições da palavra de Deus. São exigências da palavra de Deus para aqueles que querem exercer a vida ministerial. E é importante que a gente entenda isso aqui, que procure trilhar este caminho, que procuremos viver a vida ministerial conforme a vontade de Deus e que oremos para que Deus
proporcione, produza todas estas coisas na nossa vida durante toda a nossa trajetória ministerial. Na introdução, o nosso escritor, ele deixa claro aqui pra gente, dentre algumas coisas, e eu achei uma fala muito interessante dele aqui, dizendo o seguinte: um corpo sadio possui células de defesa que identificam os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente a pastores. Nós chamamos isso aqui de sistema imunológico. Sistema imunológico do corpo. Os pastores são o sistema imunológico da igreja. Eu achei muito interessante essa metáfora que o nosso querido pastor Silas Queiroz utiliza aqui. Os pastores são o sistema imunológico da igreja. Somos nós que precisamos identificar as ameaças e entrar com um remédio que previna. Precisamos agir de forma preventiva. E quando percebermos ameaças, precisamos realmente agir através da palavra, do ensino da palavra. Primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o perfil da liderança. Qual é o perfil da liderança que Deus espera? Precisamos ter cuidado, e é o primeiro parágrafo, com relativismo moral. O que é o relativismo moral? São tempos do não tem ou não é bem assim. Não é bem assim. O relativismo é uma característica da nossa sociedade pós-moderna. É errado para você, não é errado para mim. Não, isso não é bem assim. Não é bem desse jeito que você está falando. Eu fiz questão de anotar aqui que nós vivemos tempos passados que era do não tem problema. Isso não tem problema, isso não tem importância, isso é tranquilo. Agora, hoje, não tem problema, não tem importância, isso é tranquilo. Hoje não é bem assim. Não, pastor, não é bem assim que as coisas funcionam. Não, nós estamos vivendo outro tempo. Não é bem assim. Precisamos ter cuidado. E quando alguém diz, olha, por quê? Quando alguém diz não é bem assim, cria-se um vácuo imaginário que pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Quando alguém fala não é bem assim, a gente tem que dizer, é bem assim sim. A palavra de Deus está dizendo que então é bem assim, é bem desse jeito mesmo. Não podemos relativizar, gente. Não podemos relativizar. O que é verdade sempre foi e sempre será verdade. Mas esses são outros tempos, mas é a mesma verdade. Talvez a aplicação dessa verdade, a transmissão dessa verdade, realmente tem que ser feita de forma mais contextualizada com o nosso tempo, de forma mais globalizada, de forma diferente. Mas o princípio da verdade continua sendo o mesmo. Segundo parágrafo do primeiro ponto, compromisso com as Escrituras. Qual é o perfil da liderança? O compromisso com as Escrituras. O perfil de líder que precisamos ser e ter deve estar de acordo com a palavra de Deus. Eu já disse aqui que a palavra de Deus é o nosso crivo. A palavra de Deus é o nosso crivo. Tem apoio bíblico? Tem apoio na palavra de Deus? Amém, glória a Jesus, vem para cá. Não tem apoio bíblico? Nós não podemos conceber. Então, eu preguei esses dias falando sobre o perigo de termos uma liderança fraca, como foi a liderança de Arão. Moisés estava no monte falando com Deus. Arão era o líder que Moisés deixou, o povo chegou e pressionou Arão, dizendo, faz um Deus para a gente adorar. Eles nem falaram que tipo de Deus que era. Arão fez um bezerro. Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar. Eles não pediram bezerro, eles só pediram Deus. Arão tinha que dizer, vocês estão loucos? Vocês estão doidos de adorar bezerro? Adorar um outro Deus? Nós temos o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não vamos adorar a nenhum outro Deus. Arão não aguentou a pressão do povo. Uma liderança fraca leva o povo à ruína. É só ler Êxodo 32. É só ler Êxodo 31, 32. Ali você vai perceber que 3.000 judeus morreram naquele dia como resultado de uma liderança fraca de Arão.
Então, nós precisamos ser líderes que estejam verdadeiramente apoiados na palavra. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, desejo de episcopado. Nosso escritor vai definir para a gente que a expressão se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, não contém um juízo de valor sobre o desejo. É o que eu disse. Aqui não está envolta a questão de desejar. O adjetivo está na obra chamada de excelente. Então, quem deseja o episcopado tem nada a ver com desejo aqui. Tem a ver com o que quer, com o que gosta, com o que ama, com o que planeja, com o que aspira. Então, excelente coisa deseja, porque o episcopado, a vida ministerial é algo excelente. Agora, nós precisamos definir o porquê que nós nos envolvemos com essa vida. O que nos leva realmente a nos entregar ao ministério. Mas isto é algo excelente. Segundo ponto da nossa lição, vai tratar sobre instituição do ministério. Paulo vai ensinar a Timóteo algumas coisas em relação à instituição do ministério. Primeiro parágrafo, a estrutura. Como se estruturava, que é de forma um pouco diferente dos nossos dias, mas como se estruturava o ministério nos dias da igreja primitiva. Em várias passagens do Novo Testamento, encontramos referências a diáconos, presbíteros, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Então, a visão, a estruturação do ministério
É claro que isso aqui é uma estrutura humana, na igreja primitiva era um pouco diferente da nossa. Primeiro, os presbíteros eram supervisores. Os presbíteros eram como os pastores regionais hoje. Eu me lembro que quando eu fui em Cuba, eu era novinho, e era presbítero. Quando eu cheguei lá e falei com os irmãos que eu era, eles me perguntaram qual era a minha função eclesiástica, eu falei que era presbítero. Um pastor falou: irmão, você é presbítero? Hermano, tu és presbítero, és muito novo. Você está muito novo para ser um presbítero. Aí eu tive que explicar para ele: não, irmão, é porque presbítero aqui em Cuba é um bispo supervisor. Lá no Brasil é uma função eclesiástica acima do diácono. Então, a estruturação é um pouco diferente. E eu penso que não tem problema, isso aí é só uma estruturação do ministério, é uma questão humana. O que nós precisamos entender é que é preciso ter uma valorização dos obreiros e é preciso que os obreiros também se valorizem. É preciso que eles busquem ter valor para serem valorizados. Depois, no segundo parágrafo do segundo ponto, o episcopado. O nosso escritor deixa claro para a gente que episcopado ou presbítero vem da palavra grega episkopos, que significa supervisor, literalmente inspetor, formado de epi, que quer dizer por cima, mais escopeu, que quer dizer olhar ou vigiar, ou seja, é aquele que olha por cima, é aquele que vigia de cima. Aqui não é vigiar buscando matar, não, é vigiar visando ter cuidado, instrução e ensinar. E o nosso escritor diz que é a figura do pastor da igreja local, alguém que tenha maturidade e discernimento espiritual necessários para cuidar do rebanho, apacentar as ovelhas. Eu gosto sempre de dizer, meus queridos, que a vida ministerial, ela é um ciclo. Ela é um ciclo. E nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldade de entender isso. Nós estamos vivendo uma geração que quer frutificar a qualquer custo. É preciso passar alguns estágios da vida ministerial. Eu estou vivendo hoje algo que alguém já viveu. E eu vou viver amanhã algo que alguém está vivendo hoje. A vida ministerial é um ciclo. Uns vão e outros vêm. Uns vão e outros vêm. É assim a vida ministerial. Eu hoje sei que Deus está levantando e tem levantado já uma nova geração de pastores, de pregadores. A minha geração é a geração que está chegando nos 50. Tem uma geração nova que já surgiu e uma outra geração nova que está surgindo. E nós precisamos orar para que Deus promova isso. Que Deus nos dê pastores para a igreja local, pregadores sinceros para a igreja local também, mas o episcopado aí é um termo utilizado principalmente para o bispo supervisor. Terceiro ponto da nossa lição. O rol de qualificações. O nosso comentarista nos escreve que, deixa eu mudar a cor. Nos escreve que, de imediato, é possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma, no sentido nem mesmo bíblico, nem em relação aos dons espirituais. As qualificações aqui que a Bíblia mostra são qualificações para alguém que quer realmente influenciar a vida de algumas pessoas. Não estamos falando aqui de desempenho, ok? Aqui não é desempenho. Porque as pessoas, infelizmente, pensam que qualificações estão ligadas a desempenho. Não, não é desempenho. São qualificações de Deus na vida das pessoas. E aí nós temos esse rol das qualificações que fizemos aqui na leitura do texto bíblico, que são importantes e relevantes realmente para a vida do obreiro, para aquele que vai influenciar outras pessoas, mas que já começa influenciando a sua própria casa. Terceiro e último ponto, as qualificações e seus aspectos. Primeiro parágrafo, irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? Do grego,
Anepileptos. O termo significa, literalmente, que não se pode atingi-lo, que não tem o que repreender. Que não tem o que repreender. E aí o nosso escritor ainda propõe que o bispo precisa ser uma pessoa com a vida resolvida, como poderíamos dizer, vida resolvida. E isso não quer dizer que o bispo é um sujeito perfeito, que não tem falhas. Não, mas ele tem que ter vida resolvida. Se cometer uma falha, já resolve isso depressa, resolve esse trem aí. Porque nós precisamos ter vida resolvida, para que as pessoas olhem para nós e digam, não, isso aí já foi resolvido, isso aí já foi pacificado, tá tudo ok. E vamos em frente. Outra coisa importante é que ter uma vida irrepreensível é evitar cometer falhas. Nós precisamos primeiro evitar cometer falhas. E depois, eu falo que tem pecados que nós não podemos cometer. Tem gente que vai cometendo pequenas falhas. Ah, não é um adultério, não é um roubo, não é algo assim escandaloso, mas são falhas pequenas que acabam colocando o ministério da pessoa perder. A credibilidade ministerial da pessoa fica realmente comprometida. Segundo parágrafo do primeiro ponto, do último ponto, sobriedade e correção moral. O líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios, acolhedor, isto é, retratado nas expressões vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Ou seja, nós precisamos ter uma vida que atraia pessoas e não uma vida que nos deixe em situações de dificuldade espiritual. É ter sobriedade e correção moral. Terceiro e último ponto, apto para ensinar. Apto para ensinar. É claro que ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Mas o líder tem que estar apto para ensinar. É lógico que cada um de nós temos que entender o nosso chamado, saber para que Deus nos chamou e vamos ter limitações em algumas coisas e outras não. Mas nós precisamos estar apto para ensinar e olha que interessante que o nosso escritor nos propõe. Essa aptidão para ensinar não é somente associada ao preparo bíblico e teológico. Somente, grife aí a palavra somente, é também associada ao preparo bíblico e teológico, mas essa aptidão tem a ver também com aptidões decorrentes de seu testemunho pessoal, evidenciados por um comportamento sóbrio e por uma conduta moral isenta de reprovação dentro e fora de casa. Isso é que é estar apto para ensinar. O que nós estamos tratando aqui e que o nosso escritor trata é de vivência. Precisamos ter uma vivência que nos capacite para o ensino. A nossa vivência, ou seja, a nossa vida cotidiana, tem que ser uma vida que nos torna capacitados para o ensino. Que não faça, que não gere nem o desejo em alguém de, quando nós estivermos ensinando, alguém pensar, mas, né? Está ensinando isso aí, mas não é bem assim, não é o que ele vive. Não, que a nossa vida seja uma vida onde estejamos totalmente capacitados para o ensino. Queridos, chegamos ao final da nossa lição de número 5. Que Deus abençoe a sua vida, que a mão de Deus se estenda sobre você e que o Senhor te capacite cada vez mais. Deus te abençoe. Um grande abraço, pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até a semana que vem, em nome de Jesus.